Sol nasce sobre a vila da Grande Árvore, iluminando os campos férteis que sustentam a comunidade. Prauren caminha pelas fronteiras, registrando o crescimento impressionante de cada setor agrícola. Hiraco observa o movimento constante de moradores e percebe que o espaço está se tornando escasso. Uma reunião de emergência é convocada no salão principal para discutir o futuro da habitação. Prauren revela que mais de 100 novos residentes solicitaram moradia nos últimos meses. Hiraco coça a cabeça ao perceber que sua vila tranquila se tornou um refúgio cobiçado. Temos também ele propõe que não devem apenas expandir, mas criar novas vilas satélites na floresta. Lulutier concorda, sugerindo que cada raça poderia ter seu próprio espaço especializado. Plano inicial envolve a criação de 3 novas localizações distintas. Hiraco pega sua ferramenta agrícola universal e sente a vibração divina do objeto. Ele lidera um pequeno grupo de batidores para as profundezas da mata inexplorada. Grã-Maria sobrevoa a área, garantindo que nenhum monstro perigoso esteja à espreita. Eles encontram um local com uma árvore única que se destaca na paisagem. Sem hesitar, Hiraco começa a limpar o terreno com golpes precisos de seu machado divino. Os elfos da montanha observam a velocidade sobre-humana de seu mestre na construção. Também ele projeta as fundações da Vila 1, destinada a ser um ponto de apoio estratégico. Ria expressa preocupação sobre a distância entre as vilas e a segurança nas estradas. Hiraco decide construir uma ponte larga sobre o rio para facilitar o transporte. Também ele percebe que cada vila precisará de líderes locais para funcionar de forma independente. Trabalho árduo continua durante dias, transformando a Mata Virgem em solo habitável. Repentinamente, um mensageiro chega com notícias de que os novos moradores já estão a caminho. Hiraco apressa os retoques finais nas primeiras casas de madeira. No horizonte, as silhuetas de seres imensos começam a surgir entre as árvores. São os minotauros, carregando seus pertences em grandes fardos rústicos. Gordon, o líder dos minotauros, inclina sua cabeça em sinal de respeito ao prefeito. Hiraco sente o peso da responsabilidade ao ver as famílias de minotauros exaustas. Imediatamente, ele organiza a distribuição de uma refeição quente para os recém-chegados. Também os minotauros provam a comida e seus olhos brilham com um sabor que nunca conheceram. Hiraco nota que as casas que construiu são um pouco baixas para a estatura deles. Ele mentaliza novas mudanças para acomodar a Vila 2 e a Vila 3. Em seguida, uma cavalgada rítmica anuncia a chegada dos centauros. Gruald, a líder dos centauros, exige falar com quem manda no território. Hiraco se apresenta com simplicidade, o que confunde a postura nobre da guerreira. Lulutier intervém para explicar as regras de convivência e hospitalidade da região. Também ao fundo, figuras femininas parecidas com troncos de árvores aparecem silenciosamente. Elas são os espíritos da madeira buscando um lugar para fincar raízes seguras. Hiraco percebe que agora precisa gerenciar 3 raças com necessidades opostas. Também ele decide que a Vila 1 será o centro de comunicações gerido pelos espíritos. Também as divisões são feitas e o trabalho de integração começa sob o olhar atento de Frauren. Noite cai e a primeira fogueira coletiva das novas vilas é acesa. No entanto, nos limites da escuridão, olhos avermelhados observam o novo assentamento. Um uivo profundo ecoa, fazendo os cavalos dos centauros ficarem inquietos. Hiraco aperta o cabo de sua ferramenta, pressentindo que a paz não durará muito.
Ele se pergunta se a expansão atraiu algo que deveria ter permanecido esquecido. Também antes que ele possa investigar, uma sombra gigante passa voando sobre as casas, ocultando a lua. Também a sombra colossal que cruzou o céu noturno desaparece entre as nuvens pesadas de inverno. Iraco permanece imóvel por um momento, observando o horizonte gélido com cautela. Também, ao perceber que se tratava apenas de um uiverne de passagem, ele solta um suspiro de alívio. Com o amanhecer, o trabalho pesado de expansão das 3 novas vilas deve continuar sem atrasos. Iraco empunha sua ferramenta agrícola universal, que brilha com uma luz suave e mágica. Ele transforma a ferramenta em um machado afiado para limpar as áreas de floresta densa. Com um único golpe, troncos inteiros são derrubados e transformados instantaneamente em tábuas perfeitas. Também os minotauros da Vila 1 observam a demonstração de força divina com profundo respeito. No entanto, Iraco percebe rapidamente um erro no design das casas para os novos moradores. Também os minotauros são muito mais altos do que os humanos comuns, batendo as cabeças nos batentes das portas. Iraco imediatamente redesenha as estruturas, elevando os tetos para 4 metros de altura. Ele usa a ferramenta para esculpir vigas massivas que suportam o peso extra das casas gigantes. Na Vila 2, os centauros apresentam um desafio logístico completamente diferente para o prefeito. Eles não precisam de cadeiras ou camas tradicionais, mas sim de rampas suaves em vez de escadas. Iraco adapta os estábulos residenciais para garantir o máximo de conforto aos guerreiros equinos. Já na Vila 3, as Davnes, ou espíritos da madeira, exigem uma conexão direta com a terra. Também estas mulheres árvore preferem dormir em áreas onde suas raízes possam sentir a energia do solo. Iraco decide integrar árvores vivas nas fundações das casas da Vila 3. O trabalho é exaustivo, mas a satisfação de ver as vilas tomando forma é recompensadora. Além das casas, a segurança alimentar para centenas de novos habitantes torna-se a prioridade absoluta. Iraco transforma sua ferramenta em uma enxada divina para arar os campos congelados. Também onde a ferramenta toca, a neve derrete e a terra torna-se fértil e quente instantaneamente. Ele planta variedades de rabanetes gigantes e repolhos que crescem em questão de dias. Os minotauros ajudam no transporte das colheitas, carregando cestas imensas com facilidade. Uma atmosfera de cooperação começa a florescer entre as diferentes espécies da floresta. Iraco logo descobre que os minotauros têm um apetite 3 vezes maior do que ele previu. Para suprir a demanda, ele introduz o cultivo de cereais de inverno e batatas resistentes ao gelo. Também os centauros se oferecem para patrulhar os arredores enquanto as plantações amadurecem. Sua velocidade e visão aguçada tornam a Vila da Grande Árvore um lugar quase impenetrável. Iraco reflete sobre como a diversidade está tornando sua comunidade mais forte a cada dia. Certa manhã, ele encontra as Daphnes realizando um ritual de gratidão ao redor da grande árvore. A magia delas acelera a purificação da água e a saúde da floresta circundante. Decidido a retribuir, Iraco começa a planejar um sistema de irrigação que conecte as 3 vilas. O sistema é concluído em tempo recorde, trazendo água fresca diretamente do topo das montanhas. Também, entretanto, uma nevasca repentina e fora do comum atinge a região com uma força devastadora. O prefeito ordena que todos se abriguem no salão comunitário central da Vila 1. Também o vento uiva contra as paredes de madeira, testando a resistência das novas construções. Lá dentro, os moradores compartilham histórias e calor humano enquanto esperam o tempo passar.
Hirako percebe que a verdadeira força da expansão não está nos prédios, mas nos laços criados. No meio da noite, um som estranho de batidas metálicas ressoa vindo debaixo do solo. Ele se levanta e aproxima o ouvido do chão, sentindo uma vibração rítmica e profunda. Também as vibrações aumentam de intensidade, fazendo com que as canecas sobre as mesas tremam violentamente. De repente, um estalo ensurdecedor ocorre e uma rachadura se abre no centro do salão. Uma mão pálida e coberta de joias emerge da fenda, agarrando a borda da madeira quebrada. Também a mão pálida que surgiu da fenda pertencia a uma vampira ancestral que buscava abrigo contra a geada que caía sobre a floresta. Hirako recuou por um instante, mas logo percebeu que a visitante não representava uma ameaça imediata ao seu povo. Inverno finalmente se estabeleceu por completo, cobrindo as novas vilas de minotauros e centauros com um manto branco e espesso. Com as plantações suspensas pelo frio, Hirako decidiu que era o momento perfeito para apresentar tradições culinárias de seu mundo original. Ele reuniu os Jaeelves e as empregadas Oni para explicar o complexo processo de produção do arroz pegajoso. Grandes pilões de madeira foram esculpidos rapidamente pelos artesãos para a cerimônia do mochi. 2.000 robustos minotauros da segunda vila foram convidados para ajudar com a força necessária para bater a massa. Hirako observava com satisfação enquanto a massa branca se tornava perfeitamente elástica e brilhante. Também as crianças da vila experimentaram o mochi com farinha de soja e açúcar pela primeira vez. Logo depois, Hirako apresentou o conceito de sushi utilizando os peixes frescos estocados do rio subterrâneo. Também os moradores ficaram inicialmente hesitantes com a ideia de comer peixe cru, mas o sabor os conquistou instantaneamente. Zabutan, a aranha guardiã, teceu tecidos especiais para servirem como toalhas de mesa decorativas para o banquete. Bem percebendo que o ânimo estava alto, Hirako propôs a criação de um grande festival de artes marciais. Ele explicou que o objetivo não era a violência, mas sim demonstrar as habilidades únicas de cada raça. Também os minotauros imediatamente começaram a treinar sua força bruta em uma arena improvisada na neve. Centauros praticavam sua pontaria com arco e flecha enquanto galopavam em alta velocidade. E os espíritos da madeira preparavam armadilhas naturais e magias de contenção para os desafios. Hirako passou os dias seguintes esculpindo medalhas de madeira e troféus para os vencedores. Depois de secar não.
Também uma grande procissão de centauros abriu a cerimônia com uma exibição de disciplina e velocidade. Na primeira rodada de combate corpo a corpo, um minotauro enfrentou um dos lobos infernais de guarda. A agilidade do lobo e a força do minotauro criaram um espetáculo que deixou a plateia sem fôlego. O combate terminou em um empate respeitoso, com ambos os oponentes se cumprimentando sob aplausos. Também a seguir, os Aielves realizaram uma exibição de tiro ao alvo que parecia desafiar a física. Até mesmo as galinhas e os cães da vila participaram de uma pequena corrida de obstáculos. Durante o intervalo, caldeirões de sopa quente foram servidos para todos os participantes e espectadores. Iraco sentou-se entre os líderes das novas vilas, sentindo que os muros entre suas raças estavam finalmente caindo. Temos também ele percebeu que a expansão não se tratava apenas de terra, mas de construir uma família maior e mais diversa. Também a noite terminou com uma exibição de luzes mágicas criada pelos espíritos da madeira iluminando o céu de inverno. Com o fim do festival, a rotina de inverno voltou, mas com um novo senso de camaradagem entre as vilas. Iraco passou a noite escrevendo em seu diário sobre as incríveis mudanças que ocorreram desde sua chegada. Ele começou a planejar o que plantaria na primavera, já antecipando o crescimento das novas terras cultivadas. Inverno estava chegando ao fim e o degelo revelava um solo rico e pronto para o trabalho duro. Também os residentes das novas vilas já se sentiam como parte integral da grande comunidade da árvore. Também a paz reinava no território de Iraco, um feito raro em um mundo tão selvagem e imprevisível. Também ele caminhou até a grande árvore e colocou a mão em seu tronco, sentindo a vitalidade do lugar. Não importa quais desafios o futuro trouxesse, eles enfrentariam tudo juntos como uma única nação. Banquete final de encerramento do inverno foi o mais farto que qualquer um ali já havia visto. Iraco sorriu, sabendo que sua vida como fazendeiro neste novo mundo era apenas o começo de uma lenda eterna. Assim, sob o céu vasto e as bençãos da terra, a Vila da Grande Árvore floresceu para sempre.